Boa noite para todo mundo. A D já está entrando. Quem já está chegando? Oi, Oi, boa tudo noite, bem? Boa D. noite. Que gostoso esse papo hoje. Eu te falei já que eu tô muito feliz de ter uma hora com você especial assim. Ai, que delícia, eu também. E um Te bate-papo agradecer gostoso. muito. Eu admiro muito o seu trabalho e gosto muito de você. Bia, eu E também, né? Igual. tô... Que bom, que gostoso. Eu vou começar a nossa live aqui contando um pouquinho para o pessoal. Essa é a nossa última live, julho, tiro férias. Então a gente volta em agosto com a live do Jazz. A gente vai divulgar aqui. E em breve a gente divulga a programação de agosto. Então a AD fecha nossos quase semestre, que a gente começou em março, de lives do Paradigma, que tem sido momentos especiais para mim, para o pessoal que está aqui. E todo mundo tem falado que está levando um quentinho no coração. Então eu fico muito feliz. Bom, eu sou a Bia, Ana Beatriz Chamati. Eu estou me dando o direito de me apresentar só como a autora do meu livro. Legal. Só Tô muito isso. ansiosa, gente, para esse lançamento. Tô demais. Tão fortes emoções por aqui. E eu tô Então, eu sou. amando também ele lá no Insta, viu? Que bom, fico feliz. Abra a Abra a caixa, ponto caixa. livro, que é Muito o legal. Instagram do livrinho. Tá muito especial. Então, sou a Bia, autora do livro Abra a Caixa. E a D é nossa convidada especial de hoje. Vou ler aqui seu mini currículo de diretora pedagógica da Red House International School, chefe do departamento de inclusão da escola, coordenadora do programa International IBP AP, PYP. PIP, formada em letras em inglês pela PUC e pedagogia pelo Centro Claretiano São Paulo. Palestrante especialista em educação especial, idealizadora do Te Ajudo Ponto a Aprender, o Insta da D, que é pelo que ela está aqui com a gente, que tem vários materiais incríveis. E eu queria, Dê, começar dizendo o seguinte, né? Antes até de eu te dar a voz e a palavra, qual foi o meu intuito aqui de te chamar, né? Então, para mim, a escola que a D trabalha é um modelo de possibilidade de equipe multidisciplinar, de trabalhar em conjunto com os profissionais da área da educação. O Programa Global de Líderes em Educação do Brasil, que é um documento importante que fala sobre a gente promover as competências socioemocionais, ela fala de diversos agentes importantes nessa tarefa, né, tão grande e tão importante, e eu amo estudar esse tema. Desses diversos agentes, a gente fala da sociedade, o Ministério da Educação, comunidade escolar e os psicólogos. De que maneira os psicólogos, e aí eu incluiria outros profissionais que eu trabalho, psiquiatras, pediatras, diretamente, atuando diretamente, ou de forma a orientar os profissionais da área de educação. E para mim, o trabalho com você diretamente aí é um modelo para mim de todas as escolas que eu já trabalhei de possibilidade disso acontecer. Então, estou começando apresentando, falando sobre isso, pela relevância do tema e pelo desejo de te trazer para cá para a gente falar um pouco sobre isso. Bia, obrigada. Eu queria também dizer que sinto grande admiração. É uma honra para mim estar aqui no Instagram de vocês do Paradigma. É um lugar que eu respeito muito o trabalho e a seriedade com que feito os estudos, né, da análise do comportamento, das ciências do comportamento. Então, fico sempre muito feliz com os convites do Paradigma.
E o que você trouxe para mim é super importante, né? Esse texto que você citou é um texto que eu li e achei muito importante, né? De verdade, é um trabalho colaborativo que deve ser realizado nas escolas, mas que infelizmente a gente vê pouco, e aí eu vou te falar por que eu acho assim que este trabalho colaborativo é fundamental para que a gente consiga os melhores resultados possíveis no desenvolvimento dos alunos, né? Mas eu queria falar que isso, para mim, eu fiquei pensando, né, quando você me perguntou e a gente foi combinando, eu fiquei pensando, nossa, para mim sempre foi tão natural, porque eu sou filha de psicóloga. Então, assim, quem foi nascido e criado por um psicólogo em casa tem, né, ali alguma coisa que já é algo que é muito natural. O trabalho do educador e do psicólogo juntos. E na minha família tem muitos educadores, inclusive a minha mãe, que é psicóloga, também foi muitos anos educadora antes de ir para a área da psicologia, que antigamente fazia o magistério e dava aula. Então, para a gente, na minha casa, sempre foi algo muito comum. E eu fui descobrir que não era tão comum depois, né? Olha que coisa estranha. E eu me formei, né, em letras, fui dar aula desde muito cedo, muito jovem, e todas as escolas que eu dei aula, escolas muito boas e que eu dei aula há muitos anos, inclusive, em cada uma delas, eu não via tanto a figura dos psicólogos, das equipes multidisciplinares, né? O que eu via muito era a escola tentando equilibrar os pratinhos e dar conta ali do que estava acontecendo. E eu via também muito a coisa do quando o psicólogo chega na escola para conversar, ou mesmo uma reunião de pais, há uma certa tensão no ar. Algo que você sabe que lá na escola eu considero muito natural, né? O pai entrar para fazer reunião ou os psicólogos, assim Não como você existe essa disse, tensão, né, não Não existe, né? existe. Existe uma preocupação em comum da gente juntos fazer o melhor para o aluno. Porém, existe uma certa humildade também da gente entender aonde a gente começa e onde a gente termina, o que é que a gente sabe e o que a gente precisa de ajuda para saber. Então, quando você me pergunta, né, ou traz para a gente discutir essa questão da relação, eu até escrevi alguns pontos que eu acho importante a gente falar e escrevi para não esquecer de falar, que Ótimo. seria uma das coisas importantes é o conhecimento, o conhecimento do desenvolvimento, das fases do desenvolvimento, né, infantil. E eu estou falando infantil, vai até 18 anos. Então, hoje, Bia, a gente sabe, tem até uma pediatra que nos dá consultoria, que a infância ela é praticamente protocolar. Existe tanto estudo da infância hoje, que há tão pouco tempo atrás, se a gente pensar aí, poucos séculos atrás, não tinha. Hoje a gente tem estudos sobre a infância que nos guiam bastante para a gente poder oferecer o que tem de melhor para os alunos em quase todas as áreas, né? Então, na psicologia, na educação, com outros profissionais multidisciplinares, o terapeuta ocupacional, os médicos, os psiquiatras, os pediatras. Então, hoje a gente já sabe que existe muito estudo nas diferentes áreas e que a gente já tem muita ferramenta para poder fazer o que há de melhor. Porém, algumas coisas são específicas das áreas. E tudo acontece dentro da escola, né? Porque, especialmente lá, a minha é uma escola que fica o dia todo, vai das 8 às 4. E aí, acontece a vida na escola, o mundo está na escola. E não é tudo que o profissional da educação tem um conhecimento profundo a ponto de pensar numa intervenção interessante para a melhora daquele aluno. Então, acho que um dos pontos importantes é realmente o conhecimento das fases do desenvolvimento, das faixas etárias, do que é esperado para cada faixa etária, de como até inclusive, né, de que tipo de intervenção pode ser feita, o que hoje a gente sabe que a análise do comportamento propõe para que a gente melhore, né, alguns comportamentos e considerando emoção comportamento, estudo comportamento, acadêmico comportamento, né, comportamento. Então, acho que são coisas que a gente precisa se beneficiar com a troca. Então, acho que essa era uma das coisas que eu queria falar. A outra coisa é a questão da formação. Então, a gente sabe que a formação hoje do educador, ela é uma formação não tão boa, né? Peço desculpas até por falar isso. Não gosto de quando eu
converso, dou entrevistas, eu não gosto muito de polêmica, não é muito minha vibe. Mas o que eu acho é que a gente sabe que a formação do educador, ela tem alguns gaps, né? Não conheço como é a da psicologia, mas talvez tenha também. Mas a gente sabe que na formação do educador, hoje, a faculdade de pedagogia, ela falha um pouco nessas questões de práticas baseadas em evidências na educação. Então, estuda-se muito as teorias, né, os filósofos da educação, estuda-se a aplicação dessas teorias, mas estuda-se pouco sobre o desenvolvimento. Então, eu entrevisto e contrato muita gente na minha vida, parte do meu trabalho, e na entrevista, eu já percebo que assim, há 10 anos que eu faço isso, eu percebo que os professores vêm bastante despreparados neste aspecto. Eles vêm muito preparados em outras coisas e nesse aspecto despreparados. Então, o que a gente faz é preparar realmente uma formação interna, contínua, dentro lá da escola, para que a gente possa também atingir minimamente o conhecimento dentro disso. Outra coisa que eu acho importante, Bia, é o entendimento dos papéis. Então, quem faz o quê e onde que acaba o papel do educador e começa o do psicólogo e aonde entra a troca. Porque eu sinto assim... Antes só da gente entrar nesse ponto que eu acho que é super importante, eu queria comentar do que você falou previamente, né? A formação da psicologia, ela também não dá conta, especialmente assim, né? Eu escolhi trabalhar, me especializar em infância, então vou atender criança, eu preciso ir atrás, a formação não dá conta. E o que eu já queria destacar esse ponto, né? Porque a maioria dos educadores que eu troco não tem esse treinamento ou essa busca por conhecer desenvolvimento. E aí não consegue olhar para o comportamento, né, para sintoma ali que pode ser algo que fala do desenvolvimento daquela criança e que vai fazer com que a gente precise adaptar algo para o aprendizado daquela criança. E aí você fica insistindo no mesmo formato de ensino. Então, eu já queria destacar que você já trouxe assim, a gente olha para isso e nós fazemos um movimento para os nossos educadores terem esse conhecimento. E aí eu acho que já tem um destaque super importante e relevante de olhar especial de vocês. E sabe, Bia, eu acho assim, ó, existe com certeza a necessidade da gente buscar, depois da faculdade, que é uma formação mais básica, né? A gente buscar a especialização. Mas a especialização, por exemplo, da educação especial no Brasil é ainda algo muito pouco. A gente não vê tanto, né? Por exemplo, o Paradigma tem especializações maravilhosas, mas não é algo que está muito no acesso do professor. Quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe muito bem que isso existe, né? E também ninguém fala na faculdade que existe, a gente, por exemplo, em outros países a gente percebe que a educação especial, que é normalmente os cursos, né, Special Educational Needs, são realmente os cursos que vão endereçar um pouco essas questões. E aqui a gente tem poucas opções, né? Existe também um preconceito do educador em relação à análise do comportamento por conta de uma questão cultural histórica, né? De uma má interpretação de fatos e de dados, né? E também de aplicação, porque existe uma diferença entre teoria e aplicação, e eu acho que existe uma má interpretação grande. E também hoje, Bia, o que eu sinto é que aumentou muito. Não sei se, assim, eu acho que aumentou. Já conversei com umas pessoas, acho que realmente aumentou. Né? Se a gente pensar que uma para cada 56 crianças está dentro do espectro do autismo, né? E que dentro da minha escola, eu fico pensando, gente, mas quem é neurotípico aqui, pelo amor de Deus, sabe? Não é que... Claro, a grande maioria mas é que todas as crianças, em algum momento, precisam de ajuda no desenvolvimento acadêmico, emocional, socioemocional, curricular, né? Porque eu estou chamando de currículo tudo, né? O desenvolvimento aí global da pessoa. Então, em algum momento daqueles 14 anos que você passa na escola, você vai precisar de algum tipo de ajuda, né? E quem é que vai te ajudar?
pode ser uma equipe multidisciplinar. Eu acho que o olhar dos pais é muito importante. Eu acho que os pais realmente eles sabem o que eles estão falando. Então, eu costumo ter um ouvir muito atento para os pais. Mas eu acho que a gente precisa se abrir, porque as áreas elas se complementam. Elas não são competidoras, né? Elas não são competitors. Elas são complementares. Né? Uma das outras coisas que eu ia trazer aqui importante é a gente saber, e a escola saber, onde começa o papel de uma área e onde terminar o da outra. E a gente pode até engajar nesse assunto um pouquinho depois, falando um pouco mais disso, mas se a escola soubesse, né? E eu, que tenho uma parceria enorme com muitos psicólogos e tudo mais. Inclusive, tem psicólogo na escola que vai muito, porque tem casos lá que precisa ir toda semana, que tem crachá da escola. Não precisa mais nem pedir autorização para ir ver. E lá tem alguns professores aqui na live, eles podem me confirmar. A gente marca o horário só para avisar que o profissional vai, mas assim, não necessariamente precisa de uma autorização. É só a gente se organiza. Eu sei disso, dia... vocês já me falaram 1000 vezes, eu já fiz isso, né? Eu não vou com tanta frequência, eu acabo colocando um terceiro, mas é isso, tipo, avisa o horário, Bia, que o profissional vem, me passa o nome, vem você, o que for. É mais pra gente marcar na agenda, liberar a entrada na portaria e avisar o professor, mas assim, eu acho que o professor da escola, ele é um professor bem acostumado com uma sala. Eu falo muito para eles, eu falo assim, gente, se tem qualquer coisa que vocês têm que esconder, então não faz. Entendeu? Não faz. Porque não vale a pena. Sabe? Se você não pode dar sua aula com a porta aberta, com a janela aberta, se eu não puder ver, se os psicólogos não puderem ver, se a direção não puder ver, então, se o pai não puder ver, é porque tem alguma coisa realmente errada. Tá? E também os brasileiros, é cultural mesmo, o professor às vezes se pôr nesse papel de cuidador, né? De pai e mãe. E que não é assim, né? Eu trabalho com currículo internacional, por exemplo, e a gente sabe, por exemplo, não pode gritar com o aluno. Isso não é uma coisa permitida dentro da escola. Mas às vezes o brasileiro, né? Ele é muito coração. E a gente sabe que isso não é uma boa prática, por exemplo. Então, é algo muito engraçado que a gente ainda vê, né? Acontecendo bastante. Sim. Aí, Bia, eu também coloquei aqui, né? Que essa parceria... Eu vou só voltar um pouquinho, que você tocou num ponto muito importante, né? A formação e com relação ao conhecimento do desenvolvimento. Então, eu comecei esse ano com o curso lá no HC, no IPQ, sobre desenvolvimento. E aí eu tive uma série de profissionais da educação e pedagogia pedindo para fazer para educadores. Então, a gente vê uma falta de informação mesmo e pessoas buscando e aonde buscar. Acho que a gente vai... O curso do Paradigma, orientação de pais, a gente formou ali, né? Teve pessoas nossas que nos trouxeram conhecimento, mas a gente não fez um curso. Então, a gente está começando a criar esses espaços. Então, acho que você trouxe um ponto importante que tem uma falha aí de falar sobre, de instrumentalizar as pessoas, que ajuda nessa questão dessa dificuldade de entrada na escola e dessa compreensão que é importante essa troca que dos você papéis, né, dos diferentes conhecimentos. E até a gente também pode falar mais para frente, Bia, mas eu acho particularmente que isso que você trouxe tem muito a ver com, no final das contas, o que a gente chama de assessment, né? Que é a avaliação do aluno, que é algo que tem sido muito revisto na área da educação, porque a gente percebe que as avaliações são muito espontâneas, elas são baseadas em observação. E a gente é humano, né? Então a gente observa, mas dali 2 meses, meio que a gente deu uma esquecida. Então, o que a gente coloca ali no relatório é um pouco do aluno das 2 últimas semanas, né? Eu diria. E quando a gente começa a criar processos de coleta de dados, que a gente chama de coleta de evidências de ensino-aprendizagem, a gente passa a sentir falta destes cursos. Por isso que eu trouxe o assessment, porque nesta hora, para você sair da tua observação pura e simples, para entrar na ciência, o que é que deveria estar acontecendo com o meu aluno nessa idade que não está, ou que está,
plus, né, somado à carga curricular, seja da Base Nacional Comum, seja do currículo internacional, seja de qualquer um, o que, que pode estar acontecendo aqui que não está legal, ou mesmo para aquele aluno que está incrível, por que ele está incrível? Só porque ele é super participativo, responde todas as perguntas, porque ele tirou X na prova, né? E a gente sabe hoje que isso é muito pouco para dizer que um aluno está indo bem na escola, né? Amanhã ele acontece alguma coisa na vida pessoal dele, ele super decai e aí volta a cair, né? Normalmente a culpa, sei lá, é dos pais, aconteceu alguma coisa em casa, sabe? A gente precisa entender também que existe não só práticas baseadas em evidências para estratégias de ensino-aprendizagem, mas práticas baseadas em evidências para ensino-aprendizagem de crianças com dificuldade de aprendizagem, com necessidades especiais de deficiência, com a situação de risco. Então, existem essas práticas, né? Infelizmente, a literatura não é muito em português. Isso é uma questão que eu tento resolver um pouco no Te Ajudo. Até pediram aqui de literatura de desenvolvimento. Existem alguns documentos bem básicos e bem legais. Lá no Te Ajudo eu acabo sugerindo muitos, mas muitos deles são em inglês. Então, lá no Te Ajudo, o que eu faço muito é falar desses documentos em português e trazer da forma mais simples possível, né? Prática, né? Você dá muitas dicas práticas, porque muitos deles estão baseados na análise do comportamento aplicada e que eu não sou uma especialista, eu sou uma estudiosa, né, de alguns anos, eu sou mãe também de 2 crianças com autismo, então eu conheço bastante na prática e na aplicação e um pouco da teoria, né? Mas eu tento trazer um pouco lá. Então, se vocês quiserem, eu me comprometo a colocar lá ou no Stories ou nos posts amanhã algumas das fontes de pesquisa que eu acho interessantes. Até pode me mandar também, que eu ponho no Stories do Paradigma. Você põe no seu também. Né? Tem um que chama Affirm, com um F só, Afirme. Tem o Centro Nacional de Autismo dos Estados Unidos. Tem todo um manual com as boas práticas, por exemplo, para autismo, para educação, que a gente tem um manual de boas práticas lá, com as 27, 14 boas práticas, mas a gente tem um especial para a escola. Então, qual daquelas práticas que são melhores conduzidas no ambiente escolar e que têm melhores resultados, que não são todas as melhores práticas, são algumas delas. Então, assim, existe esses documentos e a gente precisa ir atrás. Mas quando a gente vai fazer uma avaliação do aluno, eu acho que é quando mais falta. Porque para criar atividade, para você... Eu acho que, por exemplo, Bia, eu vejo nas parcerias, né? A gente faz reunião de equipe. E aí a gente faz reuniões de equipes frequentes, né? E as equipes dão sugestão, a escola também complementa e tal. Na hora de criar atividade com os objetivos, por exemplo, comportamentais de algum aluno, o professor manda muito bem. Ele entendeu o objetivo colocado pelo terapeuta e ele cria atividades pedagógicas para atingir aquele objetivo com orientação do terapeuta. Essa parceria é incrível e eu acho que o professor ele faz isso muito bem e acho que é essa parceria, entendeu? É aí que entra. O que eu vejo, Dei, até acrescentando o que você tá pontuando, é essa... Você falou de observação e de ter a ciência por trás e os dados do que está adequado, do que não está, do porquê, né? Não só olhar para uma nota, muitas variáveis para serem olhadas. E a questão de eu planejo, né? Eu monto um programa de intervenção pensando num resultado e pensando em passo a passo. E eu preciso reavaliar. E uma intervenção, no caso da terapia, né, Bia, uma intervenção 1 para 1. Exato. Quando a gente chega lá no ambiente escolar, o que tem de estímulo, distrator, né, gente? É um caos a escola. É um caos. E aí, às vezes, o terapeuta ou os pais falam, mas ele já está fazendo isso em casa. Por que ele não está generalizando para a escola? Porque a escola é um ambiente muito estimulante e que, às vezes, é mais difícil realizar aquela função naquele lugar. Tem muito mais controle, variáveis para controlar, né? Muito isso, mais. E precisa de mais estratégias que a gente, educador, não tem, que precisa dos profissionais para nos orientarem. Mas, uma vez orientado, a gente cria as atividades baseadas nas estratégias. O que a gente não pode é ficar criando atividade baseado em nada, no achismo, entendeu? né? No achismo, tipo, eu conheço meu aluno. Se eu grito, ele faz isso. Se eu peço para andar em fila, ele não entra na fila.
Mas normalmente existe um papel do educador do reclamador. Não existe essa palavra, né? Do que reclama. Ai, ele não Acho que entra na existe. fila. Ai, ele não presta atenção quando eu falo. Ai, ele tem comportamentos disruptivos. Ah, ele tem. Então, a gente vê muito queixa, né? É uma queixa. Só que existem muitas estratégias baseadas em evidência, em ciência, que a gente pode transformar e melhorar esse comportamento e melhorar para o aluno, né? Porque, acima de tudo, a gente quer oferecer o melhor para o aluno, né? E Todos aí você os está falando, recursos. né, de um ponto de vista que vai totalmente ao encontro do que a análise do comportamento traz, que é como que eu mudo a minha forma para o aprendiz aprender, né? Para a gente conseguir fazer eu chegar no meu objetivo. Então, não é quem, né, o aprendiz, é eu que preciso olhar para como eu estou planejando esse ensino. E é Exato. E exatamente o que como você que eu está estou falando. planejando esse ambiente, ensino sendo tudo, né? O ambiente, o próprio ensino, o ambiente também como os colegas, como as minhas próprias práticas, né? O que é que eu tenho feito, que inclusive ele está fazendo cada vez mais dessa coisa que eu não estou gostando que ele está fazendo, né? Ou Maravilhoso. mesmo É. porque comportamentos disruptivos é bastante perturbador na sala de aula. Então, aparece muito essa queixa, né? Mas outras coisas, alunos também que estão, digamos, infelizes, que não estão conseguindo atingir bons resultados, né? Que estão com outras questões que não um comportamento disruptivo e que a gente pode sim ter algumas ações que venham a favorecer essa aprendizagem, esses relacionamentos interpessoais, né? As habilidades socioemocionais e as habilidades também acadêmicas. Outra coisa que eu coloquei aqui, Bia, que eu acho legal, é que como assim, a experiência própria não está em nenhum livro, mas eu noto que quando a equipe é desconexa, ou seja, quando a escola não conversa com a equipe terapêutica, que não conversa com os médicos, que não conversa com os pais, a chance de atingir bons resultados e melhora com aquela criança é infinitamente menor. Então, a gente percebe que a coisa não anda, se anda, anda muito devagar. Então, assim, o que a gente precisa pensar, e aí até, né, espero que tenha muitos educadores aqui, mas convencendo os educadores a, pelo amor de Deus, entenderem que isso é essencial, conectem-se, né? Porque, assim, o que acontece é que o trabalho desconexo, ele dá um trabalho, principalmente para os pais, gente, porque você Dá tem muito que mais gerenciar, trabalho, né? dá muito mais trabalho, você tem que gerenciar, tipo, 10, coitado Sim. dos pais, e às vezes eles têm que gerenciar 7 profissionais e a escola não está colaborando, entendeu, gente? Sendo que a escola é onde a criança passa mais tempo da semana. Se a gente pensar tempo de aula como tempo de intervenção, porque se a escola estiver fazendo um trabalho legal, orientado pela equipe, junto com os valores da escola, durante 4 horas que o aluno está lá, ou até 7, e depois a gente faz orientação de pais, que é outra coisa sensacional, e aí quando ele volta para casa, ele também tem os pais ali sabendo direitinho como manejar. Gente, quantas horas de intervenção é isso? 1000 horas por semana. Nem sei se tem. E Dê, é tão incrível isso que você está dizendo, porque eu já tive, né, tenho a experiência aí com vocês faz alguns anos e várias crianças, já teve situação de porque na escola tá tão planejado, muda a necessidade da terapia fora. É verdade. Que é raro e é lindo, porque tá na escola e é um ambiente que tá olhando para o desenvolvimento o tempo inteiro. É E como isso o aconteceu terapeuta na ele escola. implementa um trabalho que tá tão legal e tá rolando lá intensamente durante tantas horas que minimiza a necessidade terapêutica, especialmente para crianças neurotípicas, né, Bia? Que a gente tem bastante alunos em comum que não estão dentro do espectro, Que eu não tem atendo. outros tantos dentro do espectro, mas nós, especialmente em comum, temos muitos alunos fora do espectro. Aliás, eu mando todos para a Bia, no Para caso. mim. Já vai dar congestionamento aí no consultório. Mas então a gente tem muitos casos de crianças que não são, né? Não têm diagnósticos de deficiência, mas que têm algumas questões que precisam ser trabalhadas, e é isso que você falou. Às vezes a tua intervenção no nosso trabalho até minimiza muitas vezes o tempo de terapia. E é legal quando o pai percebe a nossa conexão.
né, do respeito da escola pelo trabalho do psicólogo e também o respeito do psicólogo pelo trabalho do educador. Então, o pai fala, eu acho que esse povo tá alinhado aqui, eu acho que pode ser que eu não tô sabendo alguma coisa. E E essa é muito conexão é legal. tão legal, Dê, porque aí os pais sabem, então, assim, já traz um ponto que eu já falo, vou falar com a escola, ou o pai já fala e já troca, e isso acontece muito rápido. E eu ia até dizer assim, né, que quando você fala equipe, eu diria, né? Eu sempre falo, o meu trabalho é escola, pais, terapia. E para mim a equipe é todo mundo que está envolto no desenvolvimento desta criança. Então, não estou falando só dos profissionais, né? A gente está falando da escola, dos pais. Eu quero que os pais sejam um coterapeuta. Eu quero ensinar para eles muito do que eu faço, Sim. né? Precisa E acho muito que treinar os pais, treinar, né? Ensinar os pais a atuar, porque a gente olha o que a gente ganha de horas de intervenção e quem mais do que os pais não querem que os filhos dele melhorem, que tenham bons resultados, que estejam felizes na escola. Gente, a escola é um lugar inóspito, tá? Ponto. Eu sofri muito na escola. Eu acho que eu abri uma escola, eu tenho uma escola de tanto que eu odiava a escola. Sabe, eu tenho uma TDAH importante e assim, para mim foi muito difícil a escola e é isso, a escola não ensina do jeito que a criança aprende, ela ensina do jeito que ela quer, entendeu? E não dá, não vai dar certo isso. Então, é claro, Bia, que a gente precisa entender que é uma classe heterogênea, é claro, todas as classes são heterogêneas, a gente precisa entender que dá mais trabalho você olhar para o seu aluno conseguindo garantir a individualidade de cada um deles. É claro sem que dúvida dá mais trabalho. Você vai ter que traçar um caminho de aprendizagem que seja ok para todo mundo, mas não é viável você achar que você vai apresentar um conteúdo de uma maneira só e todo mundo vai aprender. Isso, inclusive, é uma fonte de pesquisa que chama UDL, que é o Universal Design for Learning. É uma pesquisa muito relevante na área da neurociência e da educação e que a gente já sabe que não existe a gente dizer uma classe homogênea. Isso já não existe. O professor da escola tradicional, que acha que vai lá botar um negócio na lousa e dar uma prova e achar que está ensinando, isso, gente, já não é mais nem ciência. Isso já não existe, não poderia estar acontecendo, tá? Mas a gente precisa entender que algumas acomodações precisam ser feitas. E lá na escola eu falo para os professores planejarem a partir das acomodações. Então não pensa primeiro no que é comum para todo mundo. Primeiro pensa no que você precisa acomodar e parte daí. E a sua sala vai partir da acomodação, porque jamais nenhum tipo de diferenciação de instrução ou de currículo que eu fiz prejudicou outras crianças da sala. Então, começa pela diferenciação e vai indo no caminho ali do que você considera possível e mais homogêneo. E se você apresentar um conteúdo falando, tenha certeza de que você apresente o mesmo conteúdo desenhando, o mesmo conteúdo escrevendo, o mesmo conteúdo mexendo na prática, o mesmo conteúdo na vida, sai para um passeio, Das vai diversas mostrar. formas de acessar, né? Generaliza isso porque a gente já sabe que cada pessoa aprende de um jeito e que ensinar de um jeito só, as chances de insucesso na escola e que a gente vê números horrorosos por aí nas provinhas brasileiras, nas provinhas de matemática. Por quê? Porque a gente não usa práticas baseadas em evidências na escola, infelizmente. Então, isso é uma questão bastante relevante, especialmente, Bia, quando a criança tem alguma questão. Então, se às vezes a gente não está imbuído nem de boas práticas, né, na própria área da educação, imagina quando a gente pensa que quando uma criança precisa de algo bastante específico, né? Então, quer enfiar acho tudo numa caixa só, né, Dê? Tipo, não existe mais, é o que você falou, não, isso não é ciência, não funciona mais. A Lígia, tem um monte de gente escrevendo aqui. Dias, assim, para a gente celebrar essa diversidade, né? Porque é tão rico, gente. É tão rico ter crianças e adultos de todos os tipos que aprendem de jeitos diferentes, né? Um espaço que seja um espaço de troca, né? Não um espaço autoritário, onde o professor manda lá o seu conteúdo e
e vai para casa, enfim. Acho que tudo isso tem que ser repensado na educação e também não pode ir para o outro extremo, que também é uma má interpretação das teorias, que é, vou ver o que meu aluno está a fim de estudar, deixa eu ver o interesse do aluno, né? Porque aí eu acho que a gente também cai num espontaneísmo bastante perigoso. Num outro Que eu acho, extremo, né? E essa junção, assim, eu vou me dar o direito aqui de trazer, na minha experiência na Green School, que eu fiquei lá, né? Os alunos tinham um prazer de estar na escola gigantesco. E eles queriam ir para a escola no final de semana, eles queriam o espaço da escola, e era um olhar assim de prazer de estar ali muito grande, por várias questões de ensino, e no meio da floresta, dentre outras coisas. E eu vejo muito as crianças, assim, vocês promovem atividades e eventos que eles querem estar na escola. Já tive criança que foi para a escola e que falou para mim, por que você não me colocou antes nesta escola? Então, você está falando de uma junção tão grande dos profissionais, dos adultos, mas eu estou trazendo a criança que tem prazer em estar ali, que está feliz em estar nesta escola, que olha para tudo isso. E que ela tem espaço, que ela é agente mesmo, né, desse Agente processo. da educação, né? Ela é agente desse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente realmente busca dar espaço assim, com respeito ao desenvolvimento, né? Porque também não pode dar espaço demais e a criança também sentir a falta do adulto, do limite, né? Do A percepção direcionamento, das né? bordas, né? Que a gente fala na educação, né? Da Mas estrutura. eu acho que é importante isso. E eu vejo assim, eu não ligo, não, Bia, de ver falhas nas escolas. Eu não tenho o menor problema com isso, inclusive na minha. O que eu acho é que a gente não pode ver falha e não fazer nada, né? Eu acho que a gente precisa entender que a educação é algo transformador e que também se transforma, né? E que a gente não pode usar as mesmas coisas que a gente usava há 200 anos atrás, né, gente? Então, E outro entender tipo que a educação serve à criança, né? E não o contrário, não é a criança que serve à educação. E aí, quando a educação Exatamente. serve à criança, a gente vai ver qual é o melhor ensino, qual é a melhor maneira, qual é a melhor escola para aquele funcionamento. E aí, Dê, eu queria, você entrou um pouco nisso, assim, por que, né, na sua experiência, na sua visão, para algumas escolas, essa abertura de troca com os profissionais, e você falou dos papéis aí de cada um, se dá de uma maneira distante e sem tanta troca, assim, de uma forma mais, né, eu tenho várias experiências aí que, Tristes, enfim, né? são frustrantes, bastante. Tristes. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma psicóloga que falou: estou com um aluno numa escola tal, a lei diz tal coisa, e a escola poderia estar fazendo isso que eles estão fazendo, porque estou chocada. E eu falei: não, realmente, eu também estou chocada. Estamos chocadas juntas. Expliquei um pouco para ela o negócio da lei, mas realmente a escola estava fora do contexto, né, gente? O que, infelizmente, não é raro. O que eu acho? Por que essa relação é difícil? Eu acho que a escola ainda se sente vulnerável com a entrada de um agente externo, né? Alguém de fora da escola, questionar o posicionamento ou o trabalho da escola. E aí eu já acho que é uma ignorância, assim, bem ignorante no bom sentido, é o não saber os papéis, né? Porque eu nunca recebi um psicólogo na escola que não tenha sido extremamente respeitoso com as práticas da escola. Ao contrário, né? E olha, Bia, eu já recebi psicólogos lá que são de áreas, de linhas dentro da psicologia, que eu nem acredito que para o desenvolvimento infantil sejam eficazes. Mas eles, tanto quanto eu, nós nos colocamos, né, de uma forma muito respeitosa. Então, o fato da escola já ir com o pé atrás atrapalha, entendeu? Então, calma, ouve, né? E conta como você trabalha. Qual é o problema de você abrir um pouco como você trabalha em prol de um trabalho colaborativo para ajuda de um aluno, né? A outra coisa é porque eles acham que vai ser pedido, eu anotei porque eu não quero esquecer, eles acham que vai ser Ótimo. pedido mudanças
que ou vai dar trabalho, ou que eu não estou a fim de fazer, ou que eu não concordo. E realmente dentro da psicologia são muitas linhas, né? E eu volto a falar da gente sempre ir para a base científica, porque a gente não se encrenca, né? Então, o que que acontece? Se você recebe um psicólogo que tem uma linha, sei lá, muito diferente do que você acredita que, de fato, que a ciência comprova que é bom para aquele aluno. Você tem argumento, inclusive para com os pais, para dizer, olha, o que foi proposto está um pouco distante do trabalho da escola, porque a gente trabalha baseado nessa teoria, essa teoria diz isto, né? E não acho que a gente tem que levantar bandeiras de teorias, né? Acho que a gente tem que estar aberto para outras coisas, mas a gente sempre tem que voltar para os artigos científicos, para as pesquisas, porque a gente não está lá para brincar, não são nossos filhos, né? Os nossos alunos são filhos das famílias que confiaram na escola para fazer um bom trabalho. Então, você não pode fazer qualquer coisa. Ah, eu acho Sem que isso dúvida. pode dar certo, só porque eu acho. Não, gente, aonde está escrito que isso pode dar certo? Porque você é uma relação profissional, não é uma relação maternal ou de cuidados. Não existe muita escolha. Dentro da ciência, existem algumas possibilidades. Então, o que eu acho é que a gente precisa muito saber, tá muito seguro, né? E como as escolas não têm a formação do desenvolvimento, não conhecem as especializações ou as adaptações, né, as especializações em necessidades especiais e educação especial, e diversidade, inclusão e tudo mais, a gente nota que eles ficam um pouco reféns, porque eles não têm uma boa resposta para dar, né? Por que que eu não posso fazer o que este profissional está me pedindo, mas eles também não querem fazer o que o profissional está falando, né? Então fica um limbo, né? Que de novo, é baseado em nada. Então, nunca eu tive problema na minha escola, porque é muito claro as práticas que a gente segue, né? Então, a gente sabe o que a ciência acredita, a gente, além de ter um currículo internacional, e que hoje a base está bem legal aí nesse sentido, já tem lá algumas coisas, é preciso que esse conhecimento se estabeleça nas escolas, até para que a abertura da entrada dos psicólogos melhore. Porque a escola não fica tão submissa ou tão sem entender direito o que está acontecendo. Eu duvido, Bia, no fundo do meu coração, que um cara que se formou educador, sabe, que ele escolheu aquilo para a vida dele, não é uma profissão bem vista no Brasil, não é uma profissão bem paga, não é nada. Então, o cara que ele fez, ele é, no fundo, um Pura. idealista. Uhum. Ele tem amor por aquilo que ele faz. O que acontece é que ele não tem este conhecimento. Então, você entra num lugar de vulnerabilidade, de medo, de... Putz, mas essa psicóloga me pediu isso e uma outra pediu uma coisa totalmente diferente. E aí, eu faço tudo isso que elas pediram e daí como que eu mudo tudo da escola? Porque cada uma está pedindo uma coisa numa sala diferente, de uma linha diferente. Qual é a minha linha? O que que eu aceito aqui na minha escola? Então, por exemplo, eu tenho alguns critérios de que eu já aviso os pais que com determinadas linhas eu não trabalho. Eu aceito, a gente vai fazer reuniões e tudo mais, mas eu não vou implementar estratégias dentro da escola se a gente entender que aquilo não é benéfico para o aluno. Mas, assim, está pautado num critério de evidência científica. Então, o pai, ele pode até falar, olha, eu quero fazer lá um tratamento X super mega alternativo, tratamento, sei lá, aromaterapia de velas e não sei o quê. Mas ele não vai me pedir para colocar dentro da escola, entendeu? Porque a escola vai saber respeitar, e eu acho muito legal, viu, gente? Particularmente amo velas e aromaterapia, mas não é algo que a gente vá trazer para uma acomodação de sala de aula. Dentro Então, da escola. acho que esses são os fatores, né? Acho que eu falei tudo aqui que eu queria falar e eu acho que, infelizmente, ainda acontece muito por falta de conhecimento. Eu vou complementar, do ponto de vista do psicólogo, né, da minha experiência, do que eu vejo, você trouxe essa vulnerabilidade. Eu sinto que muitas vezes o educador ele vem com eu já sei, e aqui funciona desse jeito, então se quiser é assim que será. Não traz essa abertura para, ao invés de olhar para essa vulnerabilidade, para um momento assim, me ajuda, porque eu vou para ajudar.
Eu não vou para Falta um pouquinho de apontar. humildade, né, Bia? Nesse momento onde a gente tem consciência que não sabe, né? É isso, assim, eu acho para mim é complementar. Eu desejo, meu desejo é que você falou da formação do pedagogo, e os psicólogos também da infância, né? Que cada vez mais as pessoas saibam sobre o desenvolvimento, mas não é esta a realidade. E eu vou para dizer, olha, eu posso te ajudar porque eu tenho este Isso, eu conhecimento. te ajudo, Eu te aceita a minha ajudo. ajuda. Exato. E E o que aí eles não tem. sabem, Bia, é que, por exemplo, se eu peço para você, Bia, só que assim, minha escola ela é desse jeito, e eu preciso aplicar desse jeito, porque eu tenho um currículo X que eu tenho que aplicar. Como a gente faz com essa criança? Eu vejo você e outros psicólogos que eu trabalho tentando muito ajudar a Exato. gente a fazer do jeito que a gente precisa fazer, sabe? E claro, vejo flexibilização da escola para também colocar as orientações. Mas eu vejo os psicólogos se matando para tentar encaixar nessa escola, entendeu? Exato, daí assim, e acho que assim, quem tem contato direto comigo, sejam famílias ou as escolas ou outros profissionais, sabem, porque é isso. Eu pego no colo e eu faço e acontece. E assim, tipo, é isso, Bia, mas aqui, isso aqui eu não posso. Vamos pensar de outro jeito. E eu tô ali para pensar de outro jeito. Então, eu vejo muito a dificuldade de entender que eu tô ali para ajudar e não para ficar apontando erro e Uhum. para trazer uma Ou parceria para julgar, né? ou para julgar, né? Então, eu já tive experiências dentro da mesma escola de uma coordenação incrível, com o aluno mudar de coordenadora e eu ter um problema gigantesco da própria outra coordenadora falando, eu não estou acreditando que tá Eu escrevi desse isso aqui jeito. para falar, porque o que acontece quando a gente não se baseia em ciência? A gente corre o risco, mudou o professor, mudou o coordenador, você se ferrou no outro ano. Porque não tem um Uma fazer homogeneidade estruturado. exato. Eu já vi Não tem em uma vários lugares isso. sistematização da prática, né? Tem Uhum. algo que é muito, de novo, é muito a depender da pessoa que você pegou para conversar ou do professor daquele ano. Várias vezes eu já vi pais falando assim: nossa, deu a sorte de cair com o professor X naquele ano, e no outro ano caiu com o professor Y, que é um professor assim, assim, assado. E aí é isso, não fica dentro da metodologia da escola. É. Então, eu queria trazer esse ponto, Não, e né, você assim, faz de um trabalho gigante durante aquele ano para conseguir que o para aluno tenha um melhor construir. aproveitamento. E aí, Aham. no outro ano, praticamente joga-se tudo fora e começa de novo, porque você ainda tem que convencer o professor de que aquilo que você está fazendo vai trazer bons resultados, né? E Então, a gente bem sabe, né, de que assim a construção ela leva um tempo, né, é passo a passo. E para você desconstruir, a gente tem as férias aí como exemplo, como as crianças voltam, largam um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então, um ano de escola, né? Então, eu queria trazer isso, assim, né, para quem está ouvindo, que está do lado da escola, deixa a gente estar ali para ajudar, deixa a gente fazer uma parceria e pensar juntos e implementar juntos, né? Seja uma escola eu diria menor, até, sabe, cara de pau que eu sou? Pede ajuda mesmo, gente. Fala, me sim, é ajuda. E o que isso. você acha que no meu esquema aqui eu poderia fazer? Porque eu Uhum. acho que vai vir muita coisa boa. Sem dúvida, eu concordo muito, assim, e acho que tem uma visão, assim, minha experiência é que as escolas maiores, em geral, que tem um número de alunos maior, tem mais dificuldade e é mais fechada para trazer essa É, porque abertura, de massifica, trazer, né, Bia? Daí fazer eles reunião. vão fazer educação em massa, e daí é Isso, algo que entra num também. método só, num jeito E o pai só. também, quando escolhe essa escola, ele também tem que saber que, infelizmente, ele não vai ter um olhar tão individualizado, né? 35 Aham. crianças numa sala, tirando o pai que realmente precisa da escola pública, né? E que a gente sabe que a situação é de vulnerabilidade mesmo, em muitas delas, e aí não há julgamento realmente da minha parte. Mas da escola particular, quando você escolhe algo assim, que é um formigueiro, também não dá para esperar tanto, muito outra coisa, né? Porque, gente, como que você faz para ter um olhar Por isso individual pensar, aí? né, assim, talvez tenham crianças que vão se encaixar nesse, mas você estar sensível a olhar esse funcionamento da criança, né? Tem pais que falam, ah, quando eu tiver um filho vai estudar em tal escola.
Eu não sei se aquela escola, né, vai funcionar ali. Tem um Então, neurologista que eu amo, que ele fala, olha, Denise, eu tenho 3 filhos. 2 estudaram numa escola super quadrada, foram fazer medicina na USP, não teve jeito. E a terceira fez uma escola super zen. Se eu colocasse ela na mesma escola, ela ia morrer. Então, eu acho assim, né? Cada pessoa tem uma personalidade, se encaixa melhor e tal. Mas existe uma primeira escolha dos pais, realmente, com a escola, que tem toda essa coisa que a gente carrega, né? Às vezes é a escola que ele estudou, às vezes é a escola que ele sempre teve vontade de estudar, às vezes eu não pude ter, eu quero dar para o meu filho. Tem muitas razões pelas quais o pai escolhe a escola, né? Mas eu sempre acho, infelizmente, que poucos pais têm o conhecimento do que acontece de verdade dentro de uma escola quando ele escolhe realmente uma escola muito gigante. Mas a gente tem que respeitar tudo mais. E aí, sim. Bia, eu vou ser bem assim, curta e grossa, porque essas escolas, o que falta também é um departamento de suporte, inclusão e diversidade. Então, na nossa escola, que é uma escola menor, foi um ganho maravilhoso quando a gente implementou o departamento. Essas escolas têm que ter esse departamento, mas muito forte. Nas escolas internacionais, que é o caso da minha escola e de algumas outras, é obrigatório. Você não pode ter uma escola sem ter um departamento de suporte. E neste departamento de suporte, a gente tem profissionais como educadores, psicólogos, em algumas escolas do mundo tem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, dentro da própria escola. No Brasil, a gente não tem nenhum programa político que fale para a gente fazer desse jeito, né? Tem algumas coisas, mas que não se comparam ainda. Mas uma escola desse tamanho precisava ter um departamento de suporte de igual tamanho. Então, a única dica que eu dou para os pais é, se essa é a escola do seu sonho, descubra se tem um departamento de suporte, porque dificilmente o seu filho vai passar 14 anos sem precisar de nada, tá? Ainda mais no mundo atual, que é super estimulante, né? Que a Amei sua criança dica, incrível. passa. Então, se certifique de que há um departamento de suporte, de que há um apoio ao aluno, com quem você fala se você tiver algum problema, porque é isso, gente, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Só que eu vejo que nem sempre está tudo bem e não é só crianças com deficiência. A gente está falando aqui de ser humano, né? O É o que ser você humano, falou, né, Dê? Tipo, ele é emocional, é acadêmico, é special needs, são muitas demandas, né? Muitas possibilidades de precisar quem vai desse. cuidar disso? Porque vai acontecer. A matemática, a Uhum. gente sabe quem vai cuidar, deve ter um departamento gigante de matemática nessas escolas, com os Sim. pós-doc todos. Maravilha. Mas e a parte, né, de formação do ser humano? Né? Que Uhum. eu acho que até, por exemplo, o 5º ano do fundamental é o mais importante, né? Acho que as matérias, elas são menos importantes, por exemplo, até os 10, 11 anos. Claro que Tem tem uma que ter. educadora do Instituto Ayrton Senna que ela fala, né? Perguntam para ela, falou assim: ah, mas então eu posso ser incrível, tá falando de ser incrível voltada para essa educação lógico-matemática. Assim, ela fala: você só é incrível se você sabe lidar com os outros. E É, é esse ensino aí, né? é De verdade, saber fiquei até conviver. arrepiada, porque são anos de formação e formação da pessoa, né? Então, óbvio que tem todo um currículo que tem que ser cumprido, mas quando você fala de formação socioemocional e tudo mais, você está falando em colocar isso em criar oportunidades para isso se desenvolver e não simplesmente o fato de estar em sociedade ou na comunidade escolar, isso se desenvolve sozinho. A gente já viu que isso é balela, né? Ao contrário, a gente vê o número de crianças que sofreram na escola da nossa geração, que odiavam ir para a escola, que tinham muito problema na escola e que falou, putz, ainda bem que acabou, foi fazer amigos quando tinha um outro tipo de relação, mais para frente, faculdade e tudo mais. Então, a gente já, algumas coisas, né, Bia, a gente já sabe. Aham, sim. A gente tem aqui 5 minutinhos para encerrar. Eu queria saber se tem algo que você anotou aí do nosso roteiro que você não falou, que você quer falar, que você acha importante, se ficou alguma Uhum. coisa que está faltando. Para daí eu ia te colocar assim para você finalizar se tiver algo, então já vou colocar, já que você queria falar, não tenha falado para dizer. E para você fazer um resumo aí de tudo que a gente falou, da diferença do trabalho para uma criança, para o desenvolvimento, com essa união de profissionais e essa parceria, essa conexão que você trouxe, e quando isso não acontece.
Eu acho que a melhora é muito mais rápida. A gente acerta no alvo a intervenção com a criança, seja educacional, seja dos planos comportamentais ou psicológicos. Eu acho que a gente tem resultados muito rápidos e muito bons. Eu acho que a família percebe a parceria e passa a respeitar a educação e a psicologia como ciências, como fazeres completamente baseados em ciência e não em achismo. Então, isso passa confiança, e confiança a gente constrói, não vende. Então, nem o psicólogo pode vender confiança na primeira sessão e nem a escola vende confiança na matrícula. Que lindo, Confiança é muito é verdade. construído. E a gente constrói quando a gente tem experiência, está baseado em pesquisa e que a gente não Em está fazendo verdades, né? em verdades que a gente tem hoje, que amanhã pode ter se mudado, mas que a gente precisa estar sempre atento a elas, né? Tirar a escola de um lugar espontâneo, espontaneísta, né? Respeitando aí todas as teorias e as aplicações das teorias de educação, mas em relação ao desenvolvimento, a gente sabe que ainda falta bastante. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que existe muito na educação internacional e que eu aprendi também quando eu implementei um currículo internacional, é algo que a gente chama de collaborative planning, que é o planejamento colaborativo. Então, também precisa ser uma cultura da escola o planejamento colaborativo. Se a escola tem uma cultura de planejamento individualista e depois para aceitar a opinião de uma equipe, porque, Bia, nós estamos falando aqui psicólogo, educador, né? Mas as reuniões da escola, tipo, tem 12 pessoas. Sim. A gente convida psicólogo, educador, fisioterapeuta, TO, fono, todas as fonos, os Tudo. pais. Então, assim, a gente precisa entender que o trabalho colaborativo, ele é muito rico, né? E cada um vai trazer o seu saber e cada um vai tentar aplicar o saber em prol e benefício do desenvolvimento do aluno ou da criança. Acho que todas as escolas têm que ter um departamento de diversidade, inclusão e de necessidades especiais. Quando eu consegui ter o meu, foi a maior alegria da minha vida. Não posso nem mencionar, assim, que fico numa alegria que não posso acreditar. Acho que a gente precisa sair dos relatos observacionais puros. Acho que a gente precisa coletar evidência de ensino e aprendizagem, né? Apresentar resultados um pouco mais concretos para ganhar de novo a confiança, tanto dos pais, quanto dos psicólogos, quanto das equipes. E acho que a gente precisa, Bia, no fundo, querer fazer, sabe? Uma vez eu li que a inclusão começa no coração. Eu sei que tudo que eu falei é ciência, estudo, tudo mais, mas é verdade que a gente precisa querer fazer, é verdade que os diretores e os líderes pedagógicos da escola precisam implementar uma cultura de suporte dentro da escola, porque o ser humano, ele precisa de suporte nas fases do desenvolvimento, e eu acho que a gente precisa começar a entender a educação como algo mais abrangente do que simplesmente os conteúdos e poder ajudar tanto crianças neurotípicas quanto crianças com deficiência, que a escola possa realmente ser um lugar de boas práticas e de acolhimento, mas acolhimento verdadeiro. Eu costumo falar que deixar estar é caridade, né? E os pais ainda pagam mensalidade. Então, a verdade Fiquei é... emocionada, Dê, porque eu acho que esse lugar aí do coração, e acho que esse nosso encontro aqui, ele é tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou, toda essa verdade, essa conexão, ser sensível a isso, gostar do que a gente faz, acho que a gente tem nossas potencialidades funcionando no que a gente faz, né? Então tem esse encontro que é lindo. Eu queria agradecer, tem um monte de gente especial aqui falando. A Dani tá aí, eu pensei em você várias vezes, Dani, falando aqui da parte da pedagogia. A Dani é uma pessoa que eu admiro muito, tem uma conexão especial. E eu queria mandar um beijo para a Lígia, porque a Lígia que me colocou em contato com vocês, ela foi o canal. E ela tá aqui, mandou várias. Lígia, muitos beijos, que eu nunca mais te vi, você não tá em São Paulo, ou tá? Não tá, ela não tá. Mas tá dando um curso online comigo no Paradigma, eu puxei muito ela. Me interessa, dona E eu queria deixar um beijo especial para ela, porque ela tá aqui e ela mandou saudades aqui para você. E um monte de gente que tá aqui, um beijo enorme, obrigada.
Dê 15 segundos para eu conseguir salvar para gravar. Beleza, gente. Eu agradeço muito também. Muito obrigada. Que tudo que eu tenha falado possa servir unicamente para despertar o interesse, para ajudar tanto as escolas quanto os profissionais da área da saúde, os psicólogos a se unirem. Vou salvar, Dê, para não perder. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Lindo.